Boa noite. Boa noite, não. A gente está numa aula gravada e eu prometi que eu vou no ritmo da aula, não vou ficar parando para ela ser bem realista. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo essa aula gravada, né? Como pode melhorar que cada um veja no seu melhor momento. Então, estou muito feliz de começar esse curso, essa jornada, e essa aula de boas-vindas é a grande materialização disso tudo, de um projeto que eu venho pensando com tanto carinho há tanto tempo, que finalmente ele veio aqui, colapsou na matéria, e daqui que ele seja cada vez mais abençoado e difundido, e que ele contribua cada vez mais com o processo de autoconhecimento, com o processo de cura interior. A gente vai falar de cura um pouquinho aqui hoje também, diretamente sobre esse termo, das mulheres que escolherem, não é? Que eu possa impactar cada vez mais mulheres que estão nessa busca, assim como eu sempre estarei, né? E estou muito feliz de começar, estou muito feliz, apesar dessa ser uma aula gravada e a gente vai ter momentos aí de interação ao vivo. Estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir de uma forma muito mais rica com vocês, né? Porque a minha ideia de trazer isso num formato de curso é justamente ter esse espaço para poder trazer riqueza de informações para vocês. Eu sei que o trabalho de rede social já é importante, eu sei que os workshops são importantes, é um ponto de partida, assim como eu já tive os meus pontos de partida, assim como eu continuo tendo com novas informações, e que essas informações que estejam ali, que estão ali nas redes sociais, elas sejam esse ponto de partida. E um complemento também, né? Porque tem muita coisa ali que vai complementando, e quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, e tá tudo certo. Mas isso aqui é realmente a forma que a gente pode escolher o nosso melhor tempo para que a gente dê continuidade nesse nosso processo de consciência, tá? Por quê? Saúde, gente, é consciência, não tem como fugir disso, né? Vocês vão ver isso, vocês que estão aqui já sabem um pouquinho da minha trajetória, já me acompanham um pouco, então eu falo muito sobre isso, do quanto é importante a gente passar por um processo de escolher ter consciência, tá? Porque é isso que vira o jogo. É isso que muda o jogo, é isso que faz a gente mudar a nossa frequência, né? A gente vai falar aqui ao longo da jornada sobre os ciclos. Eu já fiz uma live sobre ciclos e eu adoro esse tema. Trazendo isso rapidamente para vocês. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Eu já falei isso, eu falo sempre, né? Os ciclos estão aqui, a gente vai passando por pontos muito semelhantes na nossa história, né? A gente vai fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí chega um momento que a gente vai nessa espiral, quando a gente está nesse mesmo ponto, para passar por algo super semelhante, né? Dar essa volta de novo, quando a gente chega nesse ponto, a gente pode fazer uma escolha. Sempre que a gente passa por esse ponto, a gente pode fazer uma escolha diferente, né? E qual que é essa escolha? Hoje, o que essa aula significa? Que quem está aqui assistindo essa aula, o que eu estou falando agora, escolheu diferente, né? E agora, ao invés de você entrar aqui nessa força, né, que você estava vivendo até hoje, você escolhe fazer diferente e abrir um novo ciclo para sua vida. Então, para cá você não volta mais. E é o que eu sempre falo. Não significa que a gente está buscando uma vida sem problemas, sem questões, perfeita. A vida é perfeita do jeito que ela é e tá tudo certo, né? Mas a questão é que agora você faz uma escolha de criar um novo ciclo, que também vai ter os seus desafios. Mas esse ciclo que vai começar, ele começa numa frequência diferente, né? Você elevou a frequência. Então, não tem como você voltar a ser o que era antes, porque quando a gente começa a ver coisas novas, a gente não desvê. Então, que esse seja um processo muito especial para vocês, assim como está sendo para mim, porque isso para mim é um novo ciclo, e que esse seja um novo ciclo para vocês também. Isso aqui para mim é completamente novo. Eu poderia voltar para o mesmo lugar e falar:
né, e trazer várias afirmações aqui que me convenceriam de que isso aqui não é o momento, que não é a melhor forma, que não é legal, que, enfim, eu poderia me convencer de muitas coisas. E não, cheguei num ponto, né, de similaridade na minha história e falei, não, preciso fazer diferente. Então, vamos fazer diferente. Vou encontrar outros desafios aqui, mas a partir de uma nova escolha. Então, que a gente siga juntas aí por essas próximas 6, 7 semanas, pelo menos, né? Nesse nosso novo ciclo, porque é novo para vocês e é novo para mim. A cada turma que eu abrir, eu também vou estar em um novo ciclo, sempre diferente do ciclo anterior. E que seja uma linda jornada para todas nós, tá bom? Sei que vocês vão aprender muito, vão se surpreender muito. Vai ser um ciclo de altos e baixos, já aviso, porque tem muita coisa aqui que a gente começa a entrar. A gente vai começar a olhar para as nossas sombras, mas nós estamos juntas, tá? Vou passar aqui por como vai ser toda essa jornada, vou recapitular aqui para que vocês se sintam seguras, se sintam tranquilas, de que vocês estão apoiadas, tá? E tá tudo bem, gente. Vai ter altos e baixos, mas tá tudo bem, tá tudo sempre do jeito que tem que ser. Então, vamos embora, porque também se eu tiver as minhas questões, quem sabe aí não divido com vocês e a gente se abre nesse grande grupo aí de mulheres para a gente começar a conversar, né? Então, vou começar dividindo aqui alguns slides, porque quem também já me conhece aí sabe o quanto eu adoro um slide, eu adoro um elemento aqui para ajudar nas explicações. Então, na maior parte do tempo vai ter um slidezinho aqui, de repente eu vou tirando, vamos ver como que vai sendo, tá? Mas eu trouxe aqui para a gente apoiar. E aí eu vou passar pelo que vai ser essa aula de boas-vindas, tá? Vou dividir a tela aqui com vocês, um segundo. Deixa eu só me achar aqui. Vamos lá, compartilhar. Pronto. Então, vamos lá, gente. Biorreprogramação feminina. Começamos a nossa jornada. Venha aprender a reprogramar o seu corpo e a encontrar a origem dos seus sintomas femininos. Gente, é totalmente possível encontrar a origem dos sintomas femininos. E é totalmente possível curarmos esses sintomas femininos, tá? Essa é a aula de boas-vindas. Para quem está assistindo ela no dia que ela saiu, eu ainda não passei a pesquisa para vocês. Mas eu vou passar uma pesquisa para que vocês me tragam os sintomas que vocês têm. Porque a partir de agora, a gente vai abrir um processo de estudo de acordo com a realidade de vocês. E um grupo nunca se forma à toa. As pessoas que vão seguir essa jornada, independente de serem muitas pessoas, poucas pessoas, as pessoas que estão aqui são as pessoas que precisam estar aqui juntas. Então, não se sintam com vergonha, tímidas de repente de trazer alguma questão, tá? Aproveitem esse processo, aproveitem para trazer esse olhar para tudo que até hoje foi uma sombra para vocês, tá? Para que vocês saiam desse processo em dezembro, lá, né? Final de ano, quando a gente começa a pensar em como vai ser nosso próximo ano, para que vocês saiam daqui tão renovadas, tão diferentes, tão leves, tá? Que vocês vão olhar para trás e falar, valeu a pena eu entrar num processo de vulnerabilidade, tá? Porque isso aqui se permitir ser vulnerável, tá? Não é fácil, não é fácil. E eu admiro todas que fizeram essa escolha, porque eu não falei com poucas pessoas, não. Não são poucas pessoas que tiveram interesse, mas as pessoas que escolheram não foram tantas. Mas por quê? Porque é difícil a gente criar essa coragem, né? E muito do que eu falo de tomar remédios, de descobrindo, ao descobrir a origem desse sintoma, a gente
começa a tomar muito menos remédio. Só que o remédio é fácil. É muito fácil a gente dormir, acordar, falando, eu não quero tomar remédio. Tudo bem, estou oferecendo um curso que se você parcelar em 12 vezes, a sua vida pode mudar completamente. Mas eu vou parcelar em 12 e o curso tem 2 meses e meio. Escutei isso, né? Só que são 12 meses, que em 2 meses e meio você vai mudar a percepção de todos os sintomas da sua vida. Então, não é fácil entrar nesse processo de vulnerabilidade. E por mais que as pessoas falem que elas escolhem, elas não escolhem tanto assim, tá? Porque a gente pode fazer várias trocas, a gente pode fazer vários ajustes, vários acordos com nós mesmas quando a gente realmente está disposta a fazer diferente, tá? Eu sei da história de cada uma que está aqui nesse grupo, um pouquinho da história, e sei que todas vocês precisaram, sim, fazer escolhas, né? Não é fácil para ninguém. A gente não vive num país e tem profissões aqui, né? Que, nossa, estamos aqui nadando no dinheiro. Foram escolhas que vocês fizeram. Então, que a gente aproveite muito, que vocês estejam nesse momento de vulnerabilidade. Não pensem que vocês estão se expondo, tá? Vocês estão se conhecendo, aprendendo a partir da própria história. Olha como isso é especial, tá? Eu quero trazer, se eu trouxer um pouquinho do que eu vivi num processo de 1 ano estudando essa ferramenta e nos aprofundamentos que eu faço, se eu conseguir trazer uma pontinha de tudo que eu passei, eu tenho certeza que a vida de vocês vai para um outro nível, tá? Porque vai. Quando eu fiz a minha formação na nova medicina germânica, eu falo que realmente é a nova medicina, porque quando as pessoas estudam medicina, elas precisam dissecar ali, né, o corpo, um corpo humano, então fica ali aquele corpo, né, morto, e os alunos ficam ali entendendo cada pedacinho do corpo a partir de um corpo ali sem vida na frente deles. Eu falo que estudar a nova medicina germânica é você fazer isso com o teu corpo. Porque tudo que eu vou trazer aqui, eu vou trazer de uma forma, obviamente, vocês não estão numa formação profissional. Então, é diferente. Então, o que eu achei mais interessante de fazer com vocês? De pegar a história de vocês para conseguir ser bem cirúrgica no entendimento de vocês da ferramenta. Então, vocês percebem como vocês vão estudar a nova medicina germânica olhando cada pedacinho do corpo de vocês, tá? Olha o quão especial é isso. E o quão especial é pegar essa informação, porque vocês vão aprender o que é a nova medicina germânica, e que é o que eu aplico nas minhas pacientes. E vocês podem aplicar isso num filho, numa filha, em pai, mãe, irmãos, pessoas que você ama. Você pode voltar ali na teoria, isso aqui vai estar tudo disponível por 1 ano para você fixar bem, né? Esses materiais que eu tenho aqui de apoio, de apresentação, vão estar lá também na plataforma para vocês. Então, vocês estão ganhando uma ferramenta, tá? Vocês estão ganhando aí uma grande caixa de ferramentas para vocês utilizarem para sempre. Não é por 1 ano, não. É para sempre, vocês vão entender. Então, estou muito feliz. Bem-vindas a essa jornada. Vamos lá. Vou passar aqui os slides. Como vai funcionar, gente? Então, o que a gente tem aqui, né? 6 aulas ao vivo. Estamos agora ali no vermelhinho. Estamos na aula de boas-vindas. O que eu vou fazer aqui na aula de boas-vindas hoje? Qual é o tema da aula de boas-vindas? Bem-vindas, né? Vou explicar aqui, pode não ter ficado claro para todo mundo, como vai funcionar toda essa jornada. Vou passar por isso e já vou entrar em teoria, tá? Hoje, obviamente, é uma teoria bem mais básica, mas ela não é fácil ou desnecessária, tá? Ela é muito necessária, porque o que eu vou trazer aqui, gente, não menosprezem a aula de boas-vindas, porque tudo que tá aqui, que eu trouxe como conteúdo, é uma grande base de raciocínio, tá? Para tudo que a gente vai usar daqui em diante.
tá bom? Então assistam com muito carinho essa aula, tá? Não é uma aula enrolação, não. Eu já tô trazendo uma base pra gente se adiantar aí quando a gente entrar a partir da aula 1 ali, que vai ser ao vivo. Quem não puder fazer ao vivo também, pode assistir gravado depois, tá bom? Então estamos aqui na aula de boas-vindas. As aulas ao vivo, elas serão sempre às terças-feiras, às 20 horas, tá? Uma vez por semana. Então tá aí. 31 de outubro, 7 de novembro, 14, 21 e 28 de novembro e 5 de dezembro. Caso exista algo inadiável por aqui, eu aviso vocês com antecedência, tá? E aí a gente vê o melhor horário. Imagino que eu não vou precisar, eu já separei essas datas aí, pensando aí de não ter nenhum imprevisto, mas imprevistos acontecem, mas acredito que não vai precisar, tá bom? Então as aulas serão ao vivo, terça-feira, às 20 horas. Nana, não consegui ver ao vivo. Sem problemas. Em até 24 horas, essas aulas vão estar na plataforma. Nana, que plataforma? Eu estou resumindo isso para vocês. Vocês vão ter um acesso com tudo isso muito certinho. Inclusive, todo esse material, PDF, que eu vou disponibilizar aqui. Hoje, vocês vão ver, tem bastante PDF de apresentação, né, da teoria, mas vai ficar cada vez maior, porque a gente vai falar de coisas bem técnicas, né? Então, vai ficar como apoio para vocês, tá? Então, vamos passar por essas 6 aulas. Uma coisa que eu não coloquei aqui, gente, quem estiver assistindo essa aula aqui de boas-vindas a tempo, já comecem a dar uma olhada no e-book que vocês receberam no momento da inscrição, tá? Aquele e-book eu montei com o grande objetivo de ser um grande material de apoio para a nossa jornada aqui, tá? E aí eu vou indicando também, olha, gente, por mais que vocês já tenham lido, né? Ó, a aula de hoje, que a gente repassou aqui, né? Digo, nas próximas aulas, né? Então, eu vou falar para vocês, a aula de hoje, deem uma olhada ali na página tal e tal do e-book, porque pode ajudar vocês para fixar o entendimento. Então, vocês estão no curso mesmo, tá, gente? É um curso sobre vocês, isso é muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu passar os outros slides aqui. Tá, os plantões. Então, como que eu montei esses plantões aqui? O plantão vai ser via WhatsApp. Eu vou montar um grupinho nosso ali no WhatsApp. Eu vou montar esse grupo no final de semana, tá? Na verdade, nem eu vou montar esse grupo um pouquinho mais para frente. Fiquem tranquilas. Por quê? Opa, peraí, um segundinho. Sim. Apareceu um pop-up aqui, estamos ao vivo. Continuar. Sim, tô aqui. Me perguntaram se eu tô aqui na chamada ainda. Então, esse grupo eu vou montar no momento certo, quando a gente vai fazer a aula 1, tá? Eu acredito que aqui nessa aula de boas-vindas não existam grandes dúvidas. Se tiver, me manda, tá bom? Não tem problema nenhum. Nana, fiquei com alguma dúvida da teoria que você trouxe ali na aula de boas-vindas. Tá tudo certo, gente. Todas que estão aqui têm o meu número. Então tá tudo bem, é só me mandar, tá? Mas, ó, a gente vai fazer a aula 1 ali, né? No dia 31. Então, o que eu vou fazer? Ali no dia 1º de novembro, no dia seguinte, eu já monto esse grupo para nós, tá bom? Por quê? O que eu quero que vocês façam? O plantão vai acontecer nas datas que estão ali na coluninha em verde. O plantão vai ser sempre às segundas-feiras, das 13 às 14. Por que das 13 às 14 eu coloquei esse horário específico? Porque eu vou estar ao vivo ali. O que eu quero dizer com ao vivo, né, gente? Não tem como, é um grupo de WhatsApp, mas o que eu quero dizer é assim, eu não vou marcar nada nesse horário. Toda segunda-feira, enquanto estivermos nessa jornada, toda segunda-feira está reservado na minha agenda, das 13 às 14 horas, o horário de vocês. Então, eu estarei ali para responder as dúvidas do WhatsApp, seja por mensagem de texto, seja por áudio, seja até gravando um vídeo, se precisar, seja mandando material da forma que eu ver que eu vou explicar da melhor maneira para vocês a dúvida que vocês têm, tá? Então, o que eu achar que vai contribuir com vocês, eu vou responder ali. Então, vai ser das 13 às 14. Nana, não consigo estar disponível esse horário. Gente, não tem problema, tá? Por quê? A gente vai ter a primeira aula ali no dia 31/10. Dia 1º de novembro, eu vou abrir o nosso grupo. Ah, eu assisti a aula ao vivo e já tenho dúvida. Manda lá. Até porque, gente, eu não preciso necessariamente esperar até a segunda-feira, tá? Se eu tiver ali, assim que eu tiver um tempinho, eu já vou respondendo para vocês. O que eu quero combinar, isso aqui é um combinado, porque aí não sai caro e não fica
não fica jogado, né? Não fica o Léo ali e depois vocês também vão se sentir abandonadas. Então, assim, eu quero deixar combinado um horário, né? De repente ficou corrido por aqui também, uma semana com mais atendimento, mais, enfim, coisas que eu preciso resolver aqui. Tenho ali a segunda-feira, que é o nosso horário reservado, mas isso não significa que eu não vá respondendo as dúvidas de vocês ao longo da semana. E, inclusive, vocês, né? Às vezes não é um horário que bate entre nós. Eu preciso esperar a segunda-feira para mandar? Não. Vai mandando lá. Ou eu vou responder antes, ou eu vou responder na segunda-feira, das 13 às 14 horas. Combinado? Então, os meus plantões vão ser sempre um pouquinho depois. Por que eu deixei essa data? Porque imagina aqui, né? Dia 31/10 é a nossa aula 1, na terça-feira. Eu já sei que tem gente que se inscreveu aqui que não vai conseguir assistir as aulas ao vivo, tá? Nem sempre vai ter muita gente aqui na aula ao vivo. E por compromissos, trabalho e tudo mais. Então, eu vou assistir a aula ao vivo na terça, eu vou assistir a gravada na quarta, na quinta, na sexta, ou eu vou pegar o final de semana. O que eu recomendo para vocês, gente? Não acumulem, porque essa ferramenta, ela não é fácil. Se vocês... Não é que ela não é fácil, é muita informação nova, tá? Quando vocês pegam, fica fácil, mas é muita informação nova. Se vocês ficarem acumulando para ver as aulas depois, ok, eu tive que dar, mas assim, se eu puder fazer uma recomendação, assistam ali na semana, tá? Então, assim, fiz a aula ao vivo na terça, ok, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o final de semana para vocês pegarem. Assiste um pouquinho por dia, vai ser 2 horas, divide aí em 4 pedaços entre o sábado e domingo, assiste meia horinha, de meia em meia hora e resolve, né? Mas assistam. Por quê? Aí eu deixei esse tempo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para quê? Até quem assistiu no domingo, para tirar as dúvidas da semana, já conseguiu se organizar, consegue mandar as dúvidas ali, e aí eu vou respondendo. Por isso, todas as segundas-feiras, tá? Então, tá bem organizadinho, bem bonitinho. Mas se quiserem mandar antes, fiquem à vontade também, tá bom? Vamos lá. O que mais? Atendimentos individuais. Esse QR Code, gente, já pode escanear enquanto eu tô falando aqui. O que eu coloquei aqui como recomendação? Todas que estão aqui tiveram ali o bônus, né, que eu coloquei de atendimento individual, personalizado ali comigo, atendimento único. Então, se possível, essa é uma recomendação. Nana, não dá. Tá tudo bem também, gente, mas eu recomendo que vocês agendem o atendimento de vocês até 6 de novembro. Por que 6 de novembro? Porque vai ser ali o limite para a gente começar a nossa segunda aula ao vivo. E aí, eu acho que depois, o que vai acontecer? Tudo bem também, né? Você vai ter um processo diferente de aprendizado. Mas vai ser legal você já passar por um atendimento, porque aí a gente vai olhar para suas questões de uma maneira muito personalizada, um atendimento mesmo, tá bom? Então já vai ajudar muito, porque aí, na hora que você vem aí para toda a teoria, as coisas vão começar a clarear bastante. Esse QR Code é para agendar. Então, assim, eu abri ali alguns horários da minha agenda. Já reservem, tá? Na hora que vocês reservarem ali, não precisa falar comigo nada. Os horários que já estão disponíveis nesse QR Code, os horários que estão disponíveis nesse link que vai abrir, já são os horários que eu posso. Então, gente, marquem o horário que vocês puderem ali, não precisa confirmar comigo nada. Posso esse horário, já reserva, tá bom? Já estou super preparada para o horário que bater aqui, o horário surpresa. Mas já fiz isso para facilitar a vida de vocês. Sei que cada uma tem aqui um ritmo completamente diferente, tá bom? Então, enquanto estou falando aqui, espero que vocês tenham entrado nesse QR Code ou depois vocês voltam aqui, tá? Esse mesmo link tá ali no PDF que eu mandei para cada uma de vocês individualmente por WhatsApp essa semana, tá? Tem aquele PDF de explicações. Então, ali naquele PDF das explicações da jornada, tem o link, tem uma partezinha em vermelho que eu coloquei aqui, é só acessar aqui para agendar. É o mesmo link que esse. Quer entrar por lá, entra. Quer entrar por aqui, entra. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Só deixei aqui para caso, tipo, já tô aqui assistindo essa aula, então já faz, tá bom? O que mais? Vamos entrar agora nos objetivos. Então, gente, qual é o grande objetivo dessa jornada de bioreprogramação feminina? Como eu já citei aqui, vamos aprender a reprogramar o corpo e encontrar as origens dos sintomas femininos a partir de um profundo processo de autoconhecimento, com base na leitura biológica Nova Medicina Germânica, tá? Então, vamos juntas, entramos na nave, né?
E aí, quais os presentes dessa jornada? O que vocês vão ser capazes de fazer? E eu não estou falando de fazer só quando vocês acabarem o curso, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai começar a acontecer a cada aula que vocês tiverem, tá? Porque abre muito a consciência, expande muito, eleva muito. Então, a cada aula, vocês vão ser cada vez mais e mais capazes de fazer tudo isso aqui, gente. Eu garanto para vocês, porque não tem como desver, tá? Se vocês já gostam, vocês estão aqui, vocês já me acompanham de alguma forma. Então, assim, se vocês gostam das lives, se vocês gostam, a live ali é o que eu consigo fazer de mais profundo hoje, né? Que eu separo o tema, que eu me coloco ali à disposição por 1 hora. Mas ainda assim é bem limitado, né? Porque eu não consigo trazer coisas muito técnicas ali. Imagina que tá chegando ali, às vezes tem gente que entra na live que tá vendo aquilo pela primeira vez. E precisa ser. O conteúdo que eu coloco na live, ele precisa ser digerido por todo mundo que tá ali. Claro que não dá para agradar todo mundo ou fazer todo mundo entender, né? Aí, de repente, essa pessoa precisa pesquisar mais. Mas também não dá para eu elevar muito o nível ali num canal tão aberto, né? Então, se vocês acham que ali já transforma, de repente vocês veem um conteúdo que vocês já acham super interessante, gente, aqui, ó, vocês vão dar um outro passo. É um salto, assim, quântico, tá bom? Então, o que vocês vão ganhar aqui de presente nessa jornada? Sair desses ciclos repetitivos, de diversos sintomas físicos femininos que causam dores, desconfortos, vergonhas, oscilações hormonais, ansiedade, depressão, sensação de impotência, falta de energia. Vão sair de tudo, vão conseguir sair, tá? Vocês vão entender. E aproveito e falo da pesquisa. Eu vou passar a pesquisa para vocês, para que vocês detalhem qual é a realidade de vocês hoje. Como eu falei, para esse grupo ser completamente personalizado. Como eu falei, nenhum grupo se forma à toa, tá? Então, coloquem as coisas ali. E assim, ai, Nana, mas esse sintoma não é necessariamente feminino. Tem um sintoma aqui que é, sei lá, enfim, o que vocês tiverem, tá? Coloquem ali. Por quê? Porque esse grupo, gente, é personalizado, é um grupo fechado, eu tô aqui para vocês. Então, independente do que vocês colocarem aqui, a gente vai olhar, tá? Ai, Nana, posso trazer alguma coisa do meu filho, da minha filha, que não sei mais o que fazer? Pode. Porque dependendo da idade, né, sugiro crianças, tá? Porque senão a gente vai querer trazer sintomas de todo mundo, e o foco aqui é vocês, tá? E por que eu também sugiro, de repente, o filho que ainda tá ali na infância, né? Porque a maior parte das vezes, quando a gente precisa, se um pai ou uma mãe traz uma criança para uma sessão, a gente vai olhar conflito do pai e da mãe, tá? Porque a criança, ela tá expressando os conflitos do pai e da mãe. Então, não adianta falar assim, eu quero trazer o conflito do meu filho que já tem 20 anos. Eu sei que como mãe você quer, mas assim, lógico, trazer partes da história e tudo mais, faz parte da sua história também. Mas cuidado para não querer salvar o mundo, tá? Primeiro você salva você, primeiro você coloca a sua máscara, depois você tem capacidade de ajudar os outros, tá bom? Então, quando eu falo de filhos aqui, nesse primeiro momento, eu falo aí de quem tem filhos mais na infância mesmo, porque aí é um conflito relacionado diretamente e que está acontecendo agora, né, e não há 15 anos atrás, quando seu filho era criança, né? Então, conflitos estão acontecendo agora, inclusive com você, tá? E aí pode colocar, não necessariamente sintomas femininos. Eu abri como sintoma feminino, a gente precisa focar de alguma forma, né? Não tem como a gente querer abraçar o mundo ali em divulgação e tudo mais. E o objetivo aqui é a gente fazer essa biorreprogramação feminina e tudo meio que acaba resvalando aí nos sintomas femininos, mais da saúde feminina. Mas não significa que vocês não possam trazer outras coisas, tá? Vamos lá. O que vocês vão fazer mais aqui? Amenizar ou até mesmo sair de um processo tão dependente de remédios que amenizam um sintoma momentaneamente, mas que sempre retorna de maneira recorrente. Isso aqui é aquilo que eu falo sempre. Então, assim, o quanto o remédio ele cura a ponta final, e aqui a gente vai fazer o oposto disso, tá? A gente vai olhar a origem dos sintomas, a gente vai chegar lá nas percepções, e é isso que vocês vão aprender. Vocês vão aprender a fazer essa relação das percepções que vocês têm de mundo com os tecidos embrionários, tá? Vai ser fácil, vocês vão ver, vai dar certo, tá bom? Vai ser muito explicadinho.
Quando vocês começam a fazer essa relação, se esses embrionários, quais conflitos são ligados a esse sintoma, a esse tecido? Quando vocês começam a entender isso, vocês estão estudando, encontrando respostas para as origens, tá? E aí vocês estão indo para um caminho completamente oposto do remédio. E vocês vão ver como a vida de vocês vai começar a melhorar, tá? Ressignificar diagnósticos difíceis para que eles sejam o início de uma jornada de transformação. Não atraímos os conflitos que atraímos à toa. Não estou falando, jogando responsabilidade de nada para ninguém, não é sobre isso. Acho que quem está aqui já tem essa consciência, não preciso ficar fazendo esse disclaimer toda hora, né? Mas o que eu quero dizer é, se a gente tem um diagnóstico difícil, que óbvio que é difícil, gente, o que eu vou falar? Não estou menosprezando a dor de ninguém. Mas se a gente tem aquele diagnóstico, a gente, de alguma forma, esse curso, ele abre um portal para que você comece a olhar as coisas de maneira diferente, né? Não necessariamente pelo olhar do medo, porque o medo é a frequência mais baixa, medo, culpa, né? Mais baixa que existe. E a gente começa a vibrar ali no medo, na culpa, é complicado demais, porque a gente vibra muito baixo, né? E quando a gente começa a entender a origem das coisas, isso vai te tirar do medo e vai te dar mais capacidade, né? Seja para esses sintomas repetitivos, seja para esses diagnósticos difíceis. Voltar à libido e ao prazer inato e natural de viver, somos mulheres criadoras, a nossa energia é de criação. Então, gente, vocês estão falando com uma terapeuta de nova medicina germânica, de leitura biológica, mas vocês estão falando com uma professora de yoga, vocês estão falando com uma professora de yoga que fez especialização em yoga feminino, né? Então, acredito que todas que estejam aqui estão com o bônus. Acho que eu tô certa. Estão com o bônus do yoga feminino também, que eu vou começar a liberar daqui a pouquinho para vocês. Isso vai ser um super complemento. Então, essa nossa energia feminina é uma energia de vida, de criação, de vida, de energia. Então, quando a gente começa a entender como o nosso corpo funciona, é isso que começa a voltar para a nossa vida. Vocês vão ver. Tá? Então, autonomia, liberdade, confiança, independência, ao saber lidar com os próprios sintomas, que é tudo isso que eu também estou falando, né? A gente sai desse medo. Viver uma vida com autoestima elevada, confiante, segura. Sim, como merecemos viver essa vida cheia de prazer de viver, né? E elevar a frequência da saúde emocional. E, por consequência, adquirir novos recursos e confiança para lidar com aspectos profissionais, familiares e relacionamentos. O que eu falo muito, né, desse processo que a gente vai viver aqui, gente? A gente está falando, a gente vai olhar os sintomas físicos e emocionais também que vocês trouxerem, né, tal, mas basicamente ali, principalmente os físicos. Mas o que acontece? Quando a gente fizer esse mapeamento, vocês começarem a entender, vai ficar cada vez mais claro para vocês vão perceber que a gente vai chegar na origem desses sintomas físicos. Só que quando você ressignifica percepções na sua vida, você está, sim, dando um novo sentido para aquele sintoma, e às vezes aquele sintoma nem tem mais sentido, aquela doença nem tem mais sentido, né? E como uma grande consequência disso tudo, a tua vida toda melhora, porque você está mudando a tua percepção de mundo, você está limpando a lente do teu óculos. Então, isso, é desafiador falar tudo isso numa rede social, quando cada vez as pessoas têm menos tempo de ouvir você falar, porque todo mundo hoje em dia tem pressa, tudo ali é muito rápido, mas é isso que vai acontecer aqui, tá? Então, mais do que olhar para sintomas físicos, vocês estão olhando para a percepção de mundo de vocês, e é isso que começa a mudar, né? Bora lá! Você vai ter outras capacidades, você vai ser capaz de realizar isso aqui, conhecer a sua história através de exercícios práticos que a gente vai ter aqui. Mapa de ferida geracional, exercício de árvore genealógica, estudo dos ciclos celulares memorizados, identificação de choques biológicos e das respostas padronizadas no nosso corpo físico mediante os conflitos. Isso aqui é incrível, tá, gente? Deixa eu pro terceiro, eu falo de todos. Então, ações práticas para a saída da noção inconsciente de ameaça e de perigo, e, por consequência, a liberação do sentido biológico dos sintomas existentes. Gente, isso aqui é muito lindo, tá? Esse mapa de ferida geracional, esse exercício de árvore genealógica, esse estudo de ciclo celular memorizado, eu que estou montando, tá? São coisas que, assim, eu aprendi na teoria, na formação, mas eu estou montando um padrão que, lógico que a nossa vida não é padronizada, mas eu estou sistematizando, estou colocando num sistema para que isso fique fácil de vocês entenderem, tá? Isso aqui eu estou quebrando um pouquinho a cabeça, mas para que fique fácil para vocês.
tá? Para vocês começarem a identificar isso. Vai ser muito legal a gente trabalhar isso nas próximas aulas. Identificar os choques biológicos que geram essas respostas padronizadas. Porque o que é esse conflito de repetição? É um sintoma de repetição, é um sintoma padrão. Então, se a gente tem um sintoma com um sentido biológico que está sendo padronizado, qual é a percepção que está padronizada ali? Né, e que a gente não está conseguindo ressignificar. Vai ser muito incrível, tá, gente? Então, vocês vão ter capacidade de tudo isso. E vocês vão ter capacidade de olhar isso para as pessoas, que é o que eu falo, né? Não é para trazer coisa aqui de todo mundo, da família inteira. Mas vocês vão começar a identificar isso nas pessoas. E vão poder ajudar também, né? Então, vamos lá. Vamos começar a entrar aqui. O que eu fiz aqui, gente? Essa primeira aula, eu trouxe, é o que eu falei, eu trouxe uma base de raciocínio que não é menos importante de nada, do que nada que a gente vai ver daqui em diante ao vivo, tá? Não é uma aula de boas-vindas bobinha. Eu repassei tudo que a gente vai fazer. Tem os bônus extras, gente, mas isso tudo tá naquele PDF, tá? Não vou ficar falando aqui não, porque eu quero ganhar esse tempo aqui pra gente falar coisas que fazem aí a base do nosso curso, tá bom? Se tiverem alguma dúvida sobre algum outro bônus, sobre datas, momentos, liberação para assistir, enfim, sejam coisas técnicas, seja de todo esse processo que a gente vai viver, me chamem, tá? Que a gente conversa. Mas eu acredito que eu tenha passado aqui pelo básico, que é a entrega das aulas. Então, repassei isso com vocês. Cada uma aqui vai ter seus bônus e tudo mais, que eu já coloquei naquele PDF como vai ser. Tem dúvida, ainda me chama, tá? Então, agora a gente vai começar a entrar aqui na base aí do que a gente vai fazer nessas próximas 6 semanas. Então, vamos lá. Quero abrir aqui, gente, eu quero aterrar vocês. Essa é a aula que eu quero. Achei a palavra. Eu quero aterrar vocês, tá bom? Por quê? Isso eu assisto muita coisa de filosofia, né? Eu amo. É muito legal isso que eu vou falar. Eu não tinha nem pensado, ó, veio agora. Porque esse é o objetivo dessa aula, que é para a gente elevar a nossa consciência. Quando a gente fala de elevação de consciência, a gente está aqui saindo do plano material e elevando a nossa consciência para um plano muito maior, mental, espiritual. A gente está unindo esses planos através do autoestudo. Só que para a gente elevar essa consciência, a gente precisa estar muito bem aterrado. Porque a gente não tem como elevar se a gente não está aqui, firme, tá? Então, para eu levar vocês lá para cima, eu preciso primeiro aterrar vocês. Para vocês chegarem nessa elevação de consciência mental, de coisas que vocês vão aprender. Não adianta eu chegar aqui, gente, primeira aula, vamos lá, primeira lei de Hammer, são 5 leis, vamos falar da primeira, da segunda, da terceira. Vocês vão falar, meu Deus! Então, assim, o que eu estou fazendo com essa aula de boas-vindas? Por isso que ela é importante. Eu estou aterrando vocês, tá? Então, bora lá. Vamos falar sobre dogmas rapidamente. Né? Isso aqui, ó, eu tirei, tá até embaçado, porque eu peguei um print aí da internet, que eu procurei ali no Google, significado de dogma. Aí vem os significados, eu procuro no Google, mas assim, eu pego o significado que vem de um dicionário, né? Dicionário Oxford, ou qual lá da língua portuguesa. Mas o que vem ali como significado de dogma? Ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Opinião de uma autoridade que aceite sem crítica. Então, o que a gente vai fazer nessa jornada? Quebrar muitos dogmas. Ressignificar esses dogmas. Ou, às vezes, você é um pouco mais radical nesse grupo fechado. Será que vamos continuar acreditando nesses dogmas? Por quê? Olha o que é um dogma, gente. Opinião de uma autoridade que aceita, né? Acredito que aqui seja errado, mas sem crítica. Opinião de uma autoridade que aceita sem crítica. E aí eu coloquei a pergunta aqui, será mesmo que esse poder está fora de nós? Esse poder de saúde, esse poder de criar vida, de criar saúde, de ressignificar a nossa saúde? Será que esse poder é fora de nós? Só existe fora de nós? Só existe com remédio? Eu não sei se todo mundo aqui ouviu, acho que eu falei isso na live, nem sei quando eu vou falando as coisas, tá? Quem já ouviu, tudo bem, reforça. Eu recebi um comentário, né, na divulgação do workshop de uma moça que ela falava com todas as letras que a gente só tá vivo por conta da medicina. Tem um certo sentido?
Tem. Não estou aqui para falar mal da medicina. Não estou aqui para falar que vocês nunca mais vão usar a medicina. Não estou aqui para ser contra nada, gente. Se tem uma coisa que eu não sou contra e a favor e ficar defendendo o meu ponto de vista e diminuindo outros pontos de vista. Access, graças a Deus, aqui, ó, quando estudei Access insistentemente e com muita frequência, assim, por 2 anos, mais ou menos, que eu estive dentro do Access, que foi a minha ferramenta principal por um tempo, que eu, inclusive, ensinava, formava terapeutas de Access, né? Eu ensinava o barra de Access, ensinava facelift energético, eu formava terapeutas. Se tem uma coisa que o Access me fez, é trazer essa consciência do quanto é estar num estado de não julgamento. Então, eu não estou aqui de forma alguma julgando a medicina. Mas eu acho sim, eu acho não. E eu acredito que a gente precisa se questionar de algumas coisas, né? Então, o que é esse item 3 aqui, né? Vamos sair até o 1 ali, né? A gente tira a crença religiosa e traduz isso para outra coisa, mas é um ponto fundamental e indiscutível. Mas o item 3 ali é engraçado, né? Porque é a opinião de uma autoridade que aceita sem crítica. Do que a gente está falando da medicina? Então, pessoas que fazem o que eu tô fazendo, geralmente são chamadas de loucas por médico. Por quê? Porque a medicina disse que as coisas só se curam com remédio. E o que é isso? É uma entidade, que é uma autoridade, que fala qual é a verdade e você tem que aceitar sem criticar. Então, o que a gente aceita sem criticar? O que a medicina diz? Que eles têm o poder da nossa saúde, que o poder está fora de nós. Verdade, o poder está fora de nós, né? Então, de novo, precisamos de indústria médica. Lógico que precisa, da indústria médica não, da indústria farmacêutica, né? Mas precisamos da área médica? Precisamos. E tudo bem, gente. Mas qual é o grande objetivo dessa jornada aqui? Que a gente precise cada vez menos, que a gente encontre a real saúde. E verdade, a medicina, que é assim como a indústria farmacêutica, tem total interesse em falar sobre isso. O que acontece com a indústria farmacêutica se a gente começa a curar sintomas quando a gente encontra a origem deles? Que foi o que aconteceu ali. Vamos ver o que aconteceu com o Hammer, com o Dr. Hammer, que concebeu isso. Eu vou passar por isso. É essa a consequência, né? Então, vamos quebrar esse dogma, né? De que, se você está aqui ainda com uma pontinha de dúvida, para pensar nisso, né? O quanto a opinião da indústria farmacêutica, ela é imposta para que a gente nem critique, para que a gente não tenha uma massa de senso crítico, que a gente tome o remédio e que ele vem com uma bula gigante falando de todos os sintomas adjacentes ali e que a gente não critique, porque se falarem que é pra gente tomar aquilo, é porque é pra gente tomar. De novo, vamos precisar? Vamos! Tem coisas incríveis? Tem, gente. A área médica trouxe avanços incríveis, né? De tratamentos, de cirurgias, tudo certo. Mas, verdade, a gente precisa ser dependente disso no dia a dia? Que a gente use cada vez menos, que a gente seja cada vez menos dependente, que fique realmente para um momento que é inevitável. E aí a gente está aqui em 2023, né, podendo usar algo que está muito evoluído, tudo bem, mas não somos dependentes, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho da nova medicina germânica. O que aconteceu com esse senhorzinho aqui, quando ele questionou esses dogmas, tá? Esse aqui é o Dr. Hammer. Eu não sei falar, porque o nome dele é alemão, mas Rick Gert Hammer, né? Deve ser. Mas vamos lá, esse senhorzinho aqui simpático é o Dr. Hammer. O que aconteceu com ele? O Dr. Hammer era um médico oncologista, ele muito reconhecido, tá? Ele era um pesquisador, um cientista, então ele não era um médico que até podem... mas ele era um médico da esquina ali. Não, ele não era qualquer médico. Tá? Ele, inclusive, chegou a criar um bisturi específico para uma área específica cirúrgica também, que tinha o nome dele ali, bisturi de Hammer, que depois que ele foi cassado, que eu vou explicar um pouquinho aqui esse processo de cassação dele, né? Até isso tiraram do mercado e tiraram a patente dele. Porque começaram a chamar ele de louco, porque ele questionou esses dogmas, tá? Como médico. Então, o que aconteceu com o Dr. Hammer? Ele era um médico oncologista, diretor da Universidade de Munique, na Alemanha.
pesquisador, cientista. Em 1978, ele perdeu o filho dele para por uma situação muito trágica, era o filho único, e uma situação trágica e uma noção de injustiça também, né? Era um filho único e o filho dele foi assassinado pelo filho de um rei, se não me engano, o rei da Espanha, algo do tipo. Eles estavam em lancha, o filho dele numa lancha, numa festa com amigos, num passeio com amigos, algo assim. E o filho do rei da Espanha, se não me engano, acho que é da Espanha, estava na outra lancha. Houve uma briga entre os jovens ali e tal, e esse filho do rei atirou no filho do Dr. Hammer. E o filho do Dr. Hammer ficou internado por muito tempo, creio que uns 3 meses, e não conseguia retornar à vida até que ele acabou, a vida, né, estava ali por aparelhos e tal, até que ele acabou falecendo. E quando o filho dele faleceu, que era o Dirk, vocês vão entender o nome dele, que vem na primeira lei de Hammer, a gente vai aprender isso mais pra frente. Quando o filho dele faleceu, ele desenvolveu um câncer na próstata, e a esposa dele desenvolveu nos ovários, tá? Ou seja, meses depois do falecimento do filho, os dois desenvolvem câncer nos aparelhos reprodutores. E ele falou, bom, tem algo estranho aqui, porque eu, como oncologista, extremamente experiente, eu não me encaixo nos parâmetros que eu analisaria e que eu analiso até hoje nos meus pacientes. A esposa dele também não, eles não tinham ali, né, no protocolo que ele fazia de, tá bom, você foi diagnosticado com câncer, mas como era a tua família, isso e aquilo, ele não se encaixava. E ele começou a achar aquilo estranho, né, no mínimo estranho. Por que nos aparelhos reprodutores, quando eles perderam o único filho deles, né? E aí ele começou a estudar, foi a partir daí que ele falou, tem algo a mais aqui que precisa ser olhado. E aí, a nova medicina germânica surgiu ali nos anos 80, na Alemanha mesmo, porque ele começou a fazer essas pesquisas, tá? Eu vou explicar um pouquinho dessas pesquisas mais para frente. E o que aconteceu com ele por começar a pesquisar tudo isso? O Dr. Hammer, ele foi duramente perseguido por entidades médicas e pela imprensa europeia. O Dr. Hammer teve a sua licença cassada. Ele foi preso em 1997 por exercício legal e ilegal da medicina. Foi a julgamento, e mesmo com testemunho de muitos pacientes curados, ele foi condenado. Sabe quantos pacientes ele curou do câncer? Estamos falando de câncer, gente. 6.000 pacientes ao longo de todos os estudos dele. Claro que não foi meses, né, gente? Foram muitos anos. E tem um estudo, né, que fizeram, na verdade, estudo não, né, na verdade é fato, eu vou falar, confundi o termo, mas o estudo é o que ele fez. Então, ao longo dos anos, ele estudou 6.500 pacientes com câncer, porque ele começou a chamar pacientes de volta, né, que ele atendia, e foram vindo ao longo dos anos pessoas que ele, ali como pesquisador, ia tratando, né, a partir da medicina germânica para validar a ferramenta aqui, né, para ele não ser considerado como um louco. Então, foram anos e anos de estudo atendendo pacientes para validar essa ferramenta que ele estava desenvolvendo. E de 6.500 pessoas que ele atendeu, que tinham diagnóstico de câncer, ao longo dos anos, 6.000 foram curadas, tá? A gente está falando aí de quase 100%. E aí, neste mesmo tempo, foi feita uma comparação pelo órgão de saúde ali da Alemanha, a taxa de cura era muito menor pelo tratamento convencional, tá? Muito menor mesmo. Eu vou encontrar esse número e trago ao vivo para vocês, tá? Então, ainda assim, com essas pessoas que estavam ali depondo a favor dele, ele foi cassado, ele teve a licença cassada, tá? Foi considerado como uma pessoa que fazia um exercício ilegal da medicina, sendo que, desde o começo, a nova medicina germânica, ela começou com a vontade dele de trazer isso, de repente, como uma nova cadeira na área médica, né? Uma nova matéria na área médica, né? Ele queria o apoio da medicina para isso.
Então, era por isso que ele batia tanto de frente, porque não é que ele, desde o começo ali, ele, na verdade, ele não estava contra a área médica, ele era um médico. Então, ele queria ampliar a visão da medicina convencional, que, na verdade, essa visão, gente, eu falo muito isso no e-book, essa visão de olhar a origem dos conflitos é a visão da medicina raiz, da medicina lá da Grécia, do Egito, da medicina da Índia, da medicina chinesa. Hipócrates, o pai da medicina, trouxe isso, né? Que a gente precisa olhar a origem dos sintomas. E o que Hipócrates é considerado hoje, né? O que ele falava, você procura no Google, ele fala os mitos de Hipócrates. Entende? Que a gente volta lá para o dogma. Então, ele só estava querendo retomar isso e ampliar essa visão da medicina moderna, né? E aí foram contra ele, né? E aí teve esse processo. Em 2004 ele foi preso na Espanha. Tinha passado um tempo aí, ficou preso, e em 2007, quando ele estava solto, ele foi para a Noruega, ele se exilou, não teve mais, desde então, notícias quase dele, tá? E faleceu em julho de 2017. Ele ainda assim seguia fazendo alguns estudos, mas ninguém sabia onde ele estava, ninguém tinha muito contato. Uma das pouquíssimas pessoas que tinha contato com ele é a Josie Cromer, que inclusive fiz uma especialização com ela agora em setembro, né? Muito incrível, online, porque ela é belga. Não, ela dá os cursos na Bélgica, ela é francesa. E aí ela era o braço esquerdo, direito do Dr. Hammer, porque ela é francesa e ele é alemão, então ela traduzia muitas coisas dele para o francês, tá? Então ela acompanhou todo o processo ao longo dos anos de pesquisa. Então ela é uma grande fonte, a fonte viva hoje, depois do Dr. Hammer. Tem muitos aí que falam que estudaram com o Dr. Hammer, tá? Atenção, se vocês quiserem se aprofundar nisso. Ah, Nana, quero fazer uma formação. Me falem, né? Eu indico para vocês pessoas. O meu professor, né, que eu me formei, é um professor muito, muito, muito incrível, um dos melhores do Brasil hoje, porque tem muita gente aí falando que estudou com o Dr. Hammer e veio da Josie Cromer, inclusive nessa atualização que eu fiz com ela, em setembro, ela fala: tem muita gente que diz aí que estudou com o Dr. Hammer. Ninguém estudou com o Dr. Hammer. Porque o Dr. Hammer se escondeu. Porque ele era ameaçado de morte dia sim, dia também. Ele se exilou, não é que foi exilado, ele se escondeu na Noruega. Então não existe curso com o Dr. Hammer. O Dr. Hammer fez a ferramenta, a Josie fazia as traduções, e ele tinha pouquíssimo contato com pouquíssimas pessoas. E aí a galera começou a falar aí, né, para cobrar mais caro, que teve curso, porque o Dr. Hammer faleceu em 17, então é relativamente recente, né? De repente, eu fiz um curso com ele em 2015, 2016. Não fez, tá? O Dr. Hammer vivia escondido porque ele tinha medo de morrer. E, na verdade, existem até conspirações aí de, será que ele morreu mesmo? Será que ele não decretou aí a própria morte para tentar ter uma vida um pouco mais tranquila? Dizem que ele morreu. A Josie fala que ele morreu, né? É o que a gente tem aí. Mas ninguém sabe a causa, então você não encontra muito isso, não, tá? Então, é isso também que eu queria trazer. Cuidado aí com o que vocês escutam aí da nova medicina germânica. Então, o que ele fazia, né? Ele realizava essas investigações na história dos pacientes com câncer no hospital da Universidade de Munique. E aí, quando ele fez esses estudos, ele viu que todos haviam vivido algo dramático em tempos próximos ao surgimento da doença. E aí foi onde ele começou a pensar, opa, tem algo aqui, né? E aí, ele começou a fazer um estudo mais ampliado com scanners cerebrais. Na época ali, estava muito na moda, né? A tomografia era o exame do momento, assim, né? A modernidade ali do momento, né? Da época. Então, ele começou a usar muitos scanners cerebrais na época, e ele identificava que todas esse drama, né, que tinha acontecido, todo esse choque biológico que tinha acontecido na vida da pessoa, deixava uma impressão cerebral, que depois, mais para frente, a gente também vai entender, se chama foco de Hammer, tá? E aí ele foi mapeando isso, que tudo que as pessoas relatavam... Encontrei isso na internet sobre vocês, escutam a idade da germânica, então, o que ele fazia nele realizar essas investigações? Isso, Siri. Desculpa, gente, a Siri quer participar aqui. Essas coisas, né? O computador escuta tudo hoje em dia, vamos lá.
E aí ele fez esses escaneamentos, né? E ele começou a entender que todo conflito que era relatado, quando ele fazia o scanner cerebral ali, uma tomografia, de repente, ele via que tinha uma área específica afetada de acordo com o que a pessoa relatava. E ele começou a padronizar isso. Opa, se a pessoa relata tal coisa, é uma área que pega. Se ela relata outra coisa e tem um outro câncer, é outra área que pega. Então, ele começou, né, como pesquisador, a sistematizar tudo isso que ele estava encontrando. E aí, né, olha só, isso aqui é o foco de Hammer, né? Aqui, ó, tá vendo essa setinha apontando? Percebem que tem não só necessariamente esse pontinho aqui, tá, gente? Vocês conseguem perceber que vira algo, esse círculo mesmo. Eu vou trazer mais fotos para vocês nas aulas ao vivo, tá? Para vocês perceberem. Vocês podem procurar aí também focos de Hammer, mas é isso aqui, esse círculo mesmo ali, né? Concentrado. Então, esse foco de Hammer é o quê? É a repercussão cerebral desse conflito que foi vivido. Então, gente, tudo que está no nosso corpo, se formos fazer esse mapeamento, tá aqui, dá para ver, tá? Dá para ver. Só que tem um ponto, tá, gente? As máquinas modernas de hoje em dia, muito modernas, porque as máquinas de hoje, elas trazem... É engraçado, né? Porque aí também não colabora tanto. Por quê? Elas querem trazer a reprodução mais fiel possível, né? 3D, 4D, 5D, enfim. E aí perdeu um pouco a forma de ver o foco de Hammer. Então, algumas máquinas conseguem ainda trazer a visualização desse foco de Hammer. Então, não é por máquina moderna, não, tá, gente? Tanto que ele também, como uma pessoa muito cautelosa, ele começou, na verdade, no começo, ele achava, nossa, eu acho que é um defeito da máquina. Só que aí ele começou a ver, peraí, a pessoa vem com esse conflito que reflete nesse sintoma e vem com esse escaneamento aqui, porque ele escaneava todo mundo, né? Aí ele começou a ver, não é defeito. Por quê? Porque ele começou a padronizar esse conflito com esse sintoma é aqui, esse conflito com esse sintoma é aqui, então dá defeito. Então ele viu que não era um defeito, né? Mas ele também foi entendendo, ele faleceu em 2017, que as máquinas que foram sendo atualizadas não conseguiam fazer esse círculo concêntrico mesmo, né? Então, são máquinas muito específicas que conseguem fazer essa leitura, tá? Não é fácil de encontrar, mas os profissionais que trabalham com isso e que estudaram profundamente aí a nova medicina germânica, é possível encontrar ainda de forma muito específica locais que façam esse escaneamento cerebral, tá? Inclusive, é uma forma também de atendimento, né? Olha, faz esse escaneamento cerebral, me traz, por quê? Esse lugar que você encontra, né? Você fala, bom, esse foco aqui, aí vocês vão entender nas aulas, esse foco aqui é referente a tal conflito, a tal tecido, dentro desse tecido aqui a gente tem isso, então a gente vai fazendo o caminho contrário, tá? Do que aconteceu com você. Então, é a área cerebral que controlava uma região ou órgão específico do corpo. É a área, né? O foco de Hammer é a área cerebral que controla uma região ou órgão específico do corpo, e é possível fazer aí o mapeamento de todo o corpo e relacionar o que eu falei agora, o conflito biológico e as patologias, tá? Então, qual que é a descoberta básica da nova medicina germânica? E outra coisa, tá, gente? Não falei para vocês, mas nova medicina germânica, leitura biológica, 5 leis biológicas, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Descoberta. Patologias, então, o que ele começou a ver? Como o próprio médico oncologista. As patologias não são disfunções, não são defeitos do corpo. Não é má sorte, não é acaso, não é um fenômeno aleatório. E sim um programa biológico de sobrevivência e eles sempre complementam isso, tá? Sentido inteligente, sempre que vivemos algo que ameaça a nossa sobrevivência. Então, o que acontece? Acontece uma adaptação do corpo ao estresse vivido, com o objetivo de encontrar soluções necessárias para resolver esse conflito. Isso vai ficar cada vez mais claro, tá? Estou trazendo aqui uma base. Então, entendam, não existe defeito no corpo, não existe má sorte, não existe acaso, não existe fatalidade, né? Por que comigo? Né? Porque teu sintoma está expressando um conflito teu, tá? Então, a patologia não é uma disfunção, não é um defeito, é um programa biológico de sobrevivência com sentido inteligente. Guardem isso, tá? Isso é uma das premissas da nova medicina germânica.
As doenças, os sintomas são programas biológicos de sobrevivência com sentido inteligente, tá? Essa é a adaptação. E aí, por isso que a gente fala muito de biológico. Eu sei que é difícil no começo a gente separar isso, o que é biológico do psicológico. O que é psicológico? Narcisismo, inveja, baixa autoestima, insegurança, carência, ciúme, raiva, culpa, compulsão alimentar. Tá errado? Eu tô falando que não existe? Vou lá para outra polaridade? Não, existe. A gente vive isso o tempo inteiro. Só que essa ferramenta, ela vai olhar o biológico, ela vai olhar os conflitos biológicos que a gente vive. E aí, são esses conflitos biológicos que geram os sintomas físicos e esses emocionais da segunda coluna. Então, quando a gente olha para a nova medicina germânica, a gente vai olhar os conflitos que nos colocaram numa sensação de perigo, de ameaça, de medo de morte, relacionados a conflitos de alimentação, conflitos de respiração, reprodução, ataque à integridade, proteção, as desvalorizações de si, porque queremos sempre ser amados, impotências, pertencimento em lugar e território. Então, quando a gente vive conflitos que ameaçam isso aqui, ameaçam o nosso território, ameaçam a nossa sensação de pertencimento ao nosso bando, ameaçam a gente numa sensação de que a gente se sente impotente de realizar algo, desvalorizado, enfim, tudo que está aqui, quando a gente vive uma ameaça nisso aqui, isso pode vir para o nosso corpo físico como doença, que um parênteses, a medicina germânica não fala doença, a medicina germânica fala sintoma, porque o nosso corpo não é ou está doente, ele está manifestando um sintoma, tá? Então, gente, eu falo doença na rede social porque é a forma que as pessoas entendem, mas a partir de agora, aqui dentro do nosso grupo, é sintoma, tá? Então, são esses sintomas que são desenvolvidos a partir desses momentos que a gente entra nesses conflitos. E o que pode vir além do sintoma físico? Pode vir também os sintomas emocionais. Eu posso desenvolver um narcisismo, uma baixa autoestima. Por quê? Vou fazer exemplos aqui rapidinho. Então, assim, se eu entrei num conflito biológico de que eu me senti desvalorizada e que eu não pertencia ao meu bando, isso pode me gerar uma baixa autoestima crônica. Entende? Então, assim, Nana, tenho baixa autoestima. Tá bom, você veio com um sintoma, seja físico, seja emocional, é um sintoma, tá? Tenho baixa autoestima. A gente vai olhar qual é o conflito biológico que gerou a baixa autoestima, tá? Tenho compulsão alimentar. Será que existe um conflito biológico mais direto com a alimentação? Ou às vezes não, gente. Tá? A compulsão alimentar, ela pode vir não precisa ser necessariamente aquela pontinha ali da alimentação. Pode vir de qualquer outro conflito biológico, tá? Que desencadeou uma compulsão alimentar, tá? Então, é essa a diferença. A gente vai olhar a origem pelo ponto de vista biológico. Isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Tá? Então, qual é a pergunta básica que a gente faz? Quando vocês estiverem aí, já comecem a trazer essa consciência para a vida de vocês. Ah, não sei se eu estou vivendo um conflito biológico, se eu estou olhando pelo psicológico. A pergunta é, como um animal na natureza reagiria a essa situação? Porque quando a gente olha aqui, né, que a gente volta, um animal na natureza não é narcisista, invejoso, não tem baixa autoestima, enfim, ele não tem nada disso da segunda coluna, né? Isso eu vou trazer um pouquinho na primeira aula, que eu vou trazer a base da nova medicina germânica, que eu vou trazer ali, tá, gente? Mas como que eu vou trazer aqui de forma resumida? Esse animal na natureza, ele não tem esses aspectos emocionais. Então, a nova medicina germânica, ela fala ali de nós como mamíferos, do nosso cérebro arcaico. A gente vai começar a entender isso muito mais quando a gente começar a falar da embriologia, tá? Tecidos embrionários. Vai ficar muito claro para vocês. Então, eu tô tentando trazer aqui de uma forma que vocês consigam entender e não ficar só, é isso que é isso, tá? Mas então, como a gente é mamífero, então a gente tem ali uma camada arcaica, instintiva, que é a mesma camada arcaica instintiva do leão, da girafa, da zebra, tá? É isso que a gente tá olhando. Então, é uma forma diferente de olhar. Ah, a psicologia tá errada? Não, né? Não tá. Tá tudo certo. Quem sou eu para ficar falando que Freud não estava certo, né? Que Jung não estava certo? Nem eu, hein? Mas é uma outra forma da gente olhar para os nossos sintomas, tá? Então, um animal da natureza não tem isso aqui. Então, por isso que a gente vai para a camada biológica e arcaica, tá? Então, aí você pensa, como um animal na natureza reagiria a essa situação? Aí você vê ali os sintomas e fala, isso aqui é psicológico. A gente até fala assim, tal coisa é psicológica demais, não é biológica, tá? Por quê?
Porque tudo é adaptação. Então, como é que o animal na natureza vai reagir quando ele tem um conflito? Aí a gente começa a juntar os raciocínios. Então, se eu tenho conflitos biológicos relacionados a essa primeira coluna aqui, como um animal reage? Se adaptando? Ele vai precisar se adaptar para continuar enfrentando esse conflito que ele está vivendo. Então, ele passa por um conflito de ataque à integridade, de desproteção, que é o que ele vive, não é o psicológico, né? Então, ele passa por um conflito de desproteção, por exemplo. Então, ele vai precisar reagir de uma forma que ele se adapte a esse conflito para que ele se torne mais apto a se proteger sozinho, por exemplo. Entendeu? Então, se ele está com um conflito relacionado à impotência, de lutar ou fugir, está paralisado, como ele vai reagir? Ele vai se adaptar de uma forma que ele se torne potente para reagir a tal situação. E essas adaptações são as adaptações biológicas, o sentido biológico que vem para o nosso corpo, tá? Então, o que é aqui que a gente está fazendo, né? Nesse grande processo? É um resgate à nossa natureza, tá? É a capacidade da gente cuidar verdadeiramente de nós mesmos. Confiar literalmente na vida, encontrarmos respostas às lacunas que existiam até hoje. Então, sair daquele dogma ali dos primeiros slides, né? É a capacidade de a gente cuidar da gente, não terceirizar isso, né? Que a gente dependa menos da medicina. Por quê? Porque a gente tem um grande processo aí de prevenção. Essa é a prevenção que a gente precisa fazer. Isso é prevenção. Não é depender da medicina anualmente para mapear, escanear e ficar ali que nem detetive buscando um sintoma. Nossa, foi esse ano mais um ano que, nossa, graças a Deus, não encontrei nada no meu check-up anual. Vai deixar de fazer? Não vai. Mas prevenção é isso aqui que a gente está fazendo agora. Tá? Entendendo como o nosso corpo funciona, para que a gente tenha menos sintomas, para que a gente ressignifique nossa percepção, para que a gente limpe a nossa lente do óculos, para que a gente viva numa nova frequência, se tire dos medos, das grandes noções inconscientes de ameaça, de desproteção, de perigos. Isso é prevenir, porque isso com isso a gente ganha saúde. E aí tem prevenção, aí essa é a prevenção. Aí o que a gente vai ali no médico, assim, é um mapeamento, mas não é prevenção, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cura também, né? Esse novo significado também trouxe aqui no dicionário, né? O que é a cura ali no dicionário? Então, ela é o restabelecimento da saúde, método especial de tratamento, ação ou efeito de curar-se, forma de combater uma doença, restabelecimento da saúde, processo de recuperação ou melhoria de algo. Isso aqui é o dicionário moderno ali, Oxford Languages. A gente está falando de um significado moderno da cura, né? Que é o quê? Para existir a cura, existe uma doença, e a gente se cura dessa doença. Né? Entende como a gente vive na polaridade? Precisa ter o ruim para a gente ir para a polaridade boa. É meio que isso, né? Só que o que é na etimologia? E, gente, comece a estudar um pouquinho a etimologia das palavras, origem das palavras. Isso muda também o jogo de quando a gente quer questionar algumas coisas, tá? Alguns dogmas. Então, quando a gente olha a etimologia da palavra cura, vem do latim, ato de cuidar, de vigiar. E aí, claro, né, fala aqui, né, eu tirei esse trecho ali, cuidar da saúde é fácil. É porque cura também tem um sentido de vigário ali, né, do vigário, que é a ideia de tratar a pessoa de males espirituais e tal. Mas vamos falar ali da saúde, que é o que a gente está aqui focado. Então, assim, o que é a cura, que vem do latim? Ato de cuidar, de vigiar. Entende? O que é esse vigiar? É a prevenção. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está se cuidando, se vigiando. E não olhar mais para o processo de cura como esse processo que a gente via até agora. Né, que, eu tô muito doente, eu vou tomar o remédio para me curar. Não, você não está se curando. Você está amenizando a ponta final do teu conflito que está lá rodando em você, né? Então, cura, por mais que seja um processo muito... vou trazer um exemplo até mais profundo, tá, gente? Desses diagnósticos difíceis que eu falo. Então, assim, poxa, imagina... Não sei se de repente vocês já passaram, não entrei a fundo na história de vocês, mas assim... um processo de câncer, por exemplo. Que bom que existe a medicina com muitas coisas aí, que depois a gente vai olhar também, tá, gente? Tem muita coisa que eu não vou falar agora, porque não tem como entender isso, tá? A gente vai aprofundar isso ao longo dos encontros. Mas
Mas sim, no geral, óbvio que é importante todo esse avanço da medicina para uma cura de câncer, por exemplo. É importante sim, tá? É que tem ressalvas, e aí a gente vai olhar essas ressalvas mais para frente. A gente não tem capacidade de falar das ressalvas aqui agora. Mas é importante, né? Mas sabe aquelas questões? Seja um câncer, seja qualquer outro diagnóstico muito complicado que você teve, ou alguém que você conheça que passou por um diagnóstico desse. Olha só, quantas pessoas não passam por processos e tratamentos super difíceis, invasivos, dolorosos, que se curam? Que bom que se curam. Mas que esse sintoma volta, não é? Ou volta, ou no caso de um câncer, mas deu metástase. Então, eu não estou falando só do remedinho no dia a dia, né? E aí a gente está nesse processo de cura aqui, que é essa cura da interpretação moderna, Oxford Languages, que é combater a doença, como se você fosse contra, né? Eu estou combatendo a doença. Mas o que acontece nesses casos? Você está nesse caso é isso, né? Você está combatendo uma doença. Mas você não está fazendo o quê? Que é o que está no próximo slide. Cuidando e vigiando as suas percepções, os seus traumas, os seus conflitos. E aí, enquanto a gente não olha para isso, infelizmente, existe a chance desses sintomas voltarem, porque a origem não está resolvida. E claro, tem gente que se cura e aí passa por processos que ressignifica mesmo. E tudo isso é tão a nível inconsciente, gente, que às vezes a pessoa, o fato de ter um diagnóstico muito doloroso como esse, o que as pessoas fazem a primeira coisa? Não começam a olhar a vida de uma forma diferente? Não começam a dar valor para a vida? Não começam a olhar para a própria história? Então, esses diagnósticos muito difíceis, na verdade, já abrem esse processo de entendimento da vida. E muitas vezes as pessoas entendem mesmo. E aí, às vezes, não precisa nem chegar nesse ponto aqui, né, do que a gente está fazendo hoje. Mas ela acaba passando por esse processo de entendimento que vai ressignificar muita coisa ali na vida dela diante desse diagnóstico difícil. E aí, ela ressignificou a ponto desse sintoma não voltar. Pode acontecer, porque da mesma forma que esse sintoma vem de maneira inconsciente, não passa pela nossa consciência, esse sintoma ele pode vir dessa forma e ir embora dessa forma também. E que bom, né, quando vai. Então, vamos lá. Cura, deem esse novo significado. O que é cura a partir de agora, tá? A gente vai ressignificando algumas coisas. Então, não é doença, é sintoma. E o que é cura pra gente? A cura aqui que a gente vai olhar é o que eu tenho para evoluir, o que eu preciso dar atenção, o que eu preciso ressignificar na minha história, tá? E a doença, deveria ter colocado entre aspas aqui, porque não vamos usar doença, estou ainda usando a linguagem que vocês estão vindo aqui para esse curso, mas a doença é a grande flecha que aponta para o que precisamos curar, tá? Então, o convite vamos olhar para esses mecanismos de sobrevivência que adotamos até agora? É isso que a gente vai fazer. Isso é curar. Vamos olhar para os mecanismos de sobrevivência que adotamos até agora? Essa é a cura que a gente vai passar a partir de agora, tá bom? Então, vamos juntas. Tem mais! Qual é a fonte desses mecanismos? Vocês acham que acabou? Gente, assim, ó, vocês sabem onde vocês se enfiaram, tá? A nerd aqui que ama falar. Podem assistir essa aula aqui em 2 vezes, assistam tudo, se empolgarem, mas enfim, vamos descer mais um pouquinho, que tem mais coisa para explorar aqui. Qual é essa fonte desses mecanismos que a gente vive, né? Nossa ancestralidade. É a fonte básica e primordial de tudo, essa ancestralidade. Eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Não nascemos uma folha em branco. Mais de certa forma, um dogma, mas uma frase que vem aí no inconsciente coletivo, né? Nós nascemos uma folha em branco. Não, a gente não nasce uma folha em branco, tá, gente? Não. Nós nascemos com as informações dos nossos ancestrais, tá? Isso é importante. Por isso que essa aula é importante. Estou quebrando crenças, dogmas, paradigmas, frases do inconsciente coletivo. A gente precisa, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Aterrando
Por quê? Se a gente começa, primeira lei de Hammer, segunda lei de Hammer, a endodérmia, a mesodérmia, o tecido embrionário, a relação do conflito, e você continua achando que você nasce uma folha em branco, isso aqui vai te cobrar lá na frente para raciocínio, tá? Por isso que estou aterrando vocês. Então, a gente não nasce uma folha em branco. Por quê? Temos aqui, né, uma camada aqui que somos nós aqui, nós como indivíduo, nosso psicológico, nossa camada psicológica, nossa camada mental. Só que a gente tem uma outra camada, que é essa camada que vai ali para o inconsciente, que são os mecanismos de sobrevivência que a gente usa para viver isso aqui. Então, beleza, eu tenho aqui minha mente consciente. Gente, a mente consciente é 5%, 95% é inconsciente. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, tá na consciência. Sabe o que aconteceu comigo? Vou contar aqui para vocês. Que eu tô até tentando encontrar esse significado aí. Mas olha só, quando eu fiz o workshop, sei que algumas alunas aqui viram o workshop. No dia do workshop, minha boca toda estourou. Ah, aleatório, coincidência? Gente, se eu pensar assim, eu nem faço o curso, né? Então, assim, eu já começo, gente, que conflito que eu tô. Óbvio que eu tava no conflito, o que eu ia fazer naquele workshop? Me comunicar por 2 horas. Estourou aqui. Dia seguinte não tinha mais nada. Aí, fui entrar em contato com as pessoas que participaram do workshop para oferecer a jornada, né, gente? É o meu trabalho. Então, assim, não sou ONG, né? Quem sabe um dia tenha uma, mas ainda não sou. Então, é o meu trabalho, né? Trabalho com consciência, assim como cada um trabalha com o que escolhe trabalhar. E fui oferecer a jornada, né? E aí teve um dia que eu peguei para fazer isso. Falei assim, eu só vou fazer isso hoje. O que aconteceu no final do dia? Minha boca toda estourada. Então, vocês percebem? A gente sabe o que a gente vive, mas não como a gente vive. Eu ainda não entendi, tá? E eu não tive muito tempo para olhar para isso, mas assim, que tem coisa aí para olhar, tem. Meu corpo já tá me contando. É aquele slide do alvo. Isso aqui tá me falando que tem conflito aqui que eu preciso olhar. Eu também tenho, porque, gente, tem um monte, né? Não é porque eu sou terapeuta que eu trabalho com isso aqui que eu resolvi tudo. Ah, fiz 1 ano de formação profissional e resolvi tudo. Não. Né? Quem dera se fosse assim, porque aí todo mundo passava por uma formação profissional, fica 1 ano estudando e não tem mais problema na vida, né? Mas a gente, graças a Deus, é muito mais complexo que isso, porque a natureza é tão perfeita que fez a gente bem complexo mesmo. Mas eu tive conflitos. E foram 2 dias que o quê? Comuniquei. Tive que me expor aqui, ó, chakra, laringe, comunicação. O que eu estudei? Eu fui contra toda a minha família para fazer qual estudo lá atrás, ciclicamente. Que eu sei que eu tô num ciclo forte, viu? Para não falar pesado. Forte. 18 anos, estava lá estudando o quê? Comunicação. Todo mundo achava que ia ser médica, que eu ia ser, de certa forma, estou estudando, né? Nova medicina germânica. Mas eu achava que ia ser médica, que eu ia ser advogada, que eu ia ser engenheira, super inteligente, a nerdzinha da sala durante todo o ano dos anos escolares e tal. Não, fui lá estudar comunicação. Falava, não, de comunicação eu nunca mais saí mesmo, que eu adoro. Amo muito o que eu faço, né, de me comunicar e tal. E fui estudar comunicação. Aí vieram os 28, que troquei uma comunicação por outra, saí de rádio e TV, fui para publicidade, porque a minha escolha foi, não vou deixar de me comunicar, eu amo comunicação. Estou com 38. O que eu tô fazendo? Comunicando, finalmente, todo esse meu processo de estudo dos últimos 6 anos. O que eu tô fazendo? Me comunicando de uma forma diferente. Eu sei que eu estou no meu ciclo, quando a gente falar de ciclos, tá? Vou trazer isso mais a fundo. Mas eu tô no meu ciclo de comunicar. E o que tá acontecendo aqui, ó? Tem conflito aqui. Tem coisa ainda que eu preciso olhar. Tô resolvendo, tá? Porque inflamação é fase de reparo. Já fiquem com isso na cabeça. Toda inflamação do nosso corpo é uma fase de reparo do nosso corpo. Então, o que tá acontecendo aqui que eu tô reparando um conflito meu, uma percepção meu? O reparo vem, já tô adiantando coisa aqui. O reparo vem na hora que a gente resolve algo que ameaçava a gente, totalmente inconsciente. O que eu tô reparando? Eu tô reparando coisas aqui falando com vocês. Tá vindo, tá? Enfim, por que eu tô falando isso? Por quê? Porque existe aqui, ó, vou dar o meu exemplo. Existe a Ana Clara Xavier,
meu psicológico, minha mente, meu 5% consciente, que eu quero fazer isso aqui, que cada vez eu quero trazer mais grupos, que eu quero falar sobre consciência, lá. Isso aqui sou eu falando, definindo aqui o que é meu 5% consciente. Mas tem a minha noção de sobrevivência, o que está rodando aqui dentro dos meus conflitos, das minhas ameaças, que, inclusive, cada vez que eu me proponho a falar com vocês, minha boca está estourando. Entende como tem coisa aqui acontecendo? Tá bom. Aí a gente tem uma outra camada, mais profunda que essa, que é o quê? Nosso sistema, nosso clã. Por quê? Porque será que esse meu conflito aqui começou comigo? Será que eu não estou tendo que ressignificar mulheres que não puderam se comunicar na minha família? E eu sei que sim, porque já entrei nesse processo de autoestudo. Sou canhota. Então, a mulher canhota, a gente vai entrar na lateralidade com detalhe, mas a mulher canhota, a gente não vem canhota ou destra à toa, tá? E eu tô falando de canhota, sistema hormônio dependente, gente, não é a mão que escreve, não, isso a gente vai ter aula disso. Mas eu vim canhota, né? Mulheres que vêm canhota são mulheres que precisam ir para a luta em relação a algo que não foi resolvido no clã. Será que eu não tenho? Porque desde os meus 18 anos eu tô querendo me comunicar aqui, indo contra todo mundo? Como uma canhota que faz o que quer, que é teimosa mesmo? Então, será que essa minha percepção de falar, de comunicar o que precisa ser falado, não é uma resolução, inclusive, de pessoas da minha família que não se comunicaram? Mulheres que não puderam falar o que queriam falar, e eu tô aqui falando, fazendo o que eu quero, comunicando o que eu quero. Entende? Então, assim, vou trazer um pouquinho aqui mais para frente. DNA é informacional. Não carregamos em nosso DNA, carregamos em nosso DNA as informações do nosso clã, tá? Tudo que tá aqui, gente, nosso DNA é 10% código genético, mais ou menos. O resto, que falavam que era DNA lixo, é informação. Coloquei o ratinho aqui porque existe pesquisa, tá? Por que a pesquisa é feita com rato? Porque ele tem um código muito parecido, código genético muito parecido com o nosso, né, dos humanos, e querendo ou não, as gerações dele se multiplicam de forma mais rápida, e aí para entender o impacto entre uma geração e outra, é muito mais fácil entender esse impacto geracional com o rato do que com o humano, né? Vai demorar um pouquinho. Então, fizeram, né, uma pesquisa com ratinhos, expuseram eles lá, algumas situações meio chatas, mas assim, colocaram um ratinho, traumatizaram um ratinho com água e o outro não. E esses ratinhos foram se reproduzindo. As gerações que vieram desse rato que estava traumatizado com água, que sofreu um trauma com água, as gerações 4 gerações adiante, que tinham estudado, 4 gerações adiante desse rato, nasceram já com trauma de água, sendo que para o rato é natural ter ali a interação com a água. E esses ratinhos já nasceram traumatizados. Quando eles eram expostos à água pela primeira vez, eles tinham trauma deles. E o ratinho que não foi exposto a esse trauma, as gerações que vieram não tinham trauma. Gente, isso é estudo em laboratório. E aí a gente começa a acreditar um pouco mais, né? Porque é o ver para crer. O ser humano, infelizmente, assim, enquanto a gente não vê, por isso que muita coisa bloqueia nossa evolução, porque a gente quer ver tudo, só que a gente só vê com a nossa mente consciente, né? E aí, se a gente não enxerga com o nosso 5% limitado, a gente não quer acreditar. Mas já estão fazendo esses estudos do quanto o DNA é informacional, né? Então, isso retoma ali o slide anterior. Quanto a gente não traz aqui, que às vezes o trauma não começou com a gente, tá? Se um ratinho, que tem um código genético muito semelhante ao nosso, isso já está provado, ele foi exposto a um trauma de água, os ratinhos vieram com trauma de água, imagina quanto trauma a gente não tem dentro da gente, que na verdade nem começou com a gente. Entende? Como a gente é bem profundo, né? E aí tem a questão dos neurônios espelho também. Então, copiamos os nossos pais, os nossos antepassados e transformamos em padrões de comportamento e crenças, mesmo sem concordar, tá? Exemplo, homens não prestam. E aí, por que às vezes a gente vive nesse padrão de eu quero me relacionar, eu quero ter um cara legal do lado, mas lá no fundo roda o quê? Homens não prestam. Aí você sempre valida, né? Porque você cai naquela situação que você vai validar essa verdade da tua família, do teu clã. Aí, tá vendo? Não presta. Aí, ó, mais um que fez isso comigo. Mais um, porque você tá validando uma verdade ali do teu clã como um todo, né? E a gente espelha tudo, gente. A gente espelha movimento, emoção, humor, intenção, e a gente repete isso inconscientemente.
Tá? Então, quais os modelos de amor, por exemplo, que você aprendeu que você está passando adiante? Quais são esses modelos? Eu trouxe aqui de amor, mas assim, a gente pode falar de tudo. Quais são os modelos que nós aprendemos conscientemente e o que nós estamos trazendo inconscientemente que nós estamos passando adiante? Sempre lembra biologicamente, lembra lá do exemplo do ratinho, tá? O que mais? Vamos lá que tem mais coisa aqui. Então, aqui, né? Qual o sistema de crenças dos seus ancestrais? Partindo desse sistema de crença dos nossos ancestrais, a gente tem dois caminhos. Ou a gente replica ou a gente nega esse sistema de crença, tá? A gente vai por um desses dois caminhos. Então, quando a gente replica, a gente vai por um caminho muito semelhante desse os homens não prestam, né? E aí, o que a gente faz com isso? A gente honra nosso clã, nosso pertencimento, né? Quem ali também gosta de se aprofundar aí também nas constelações familiares, enfim, né? Do Bert Hellinger, que fez muitos estudos, que é um outro alemão também. Meu professor brinca, fala assim, nossa, acho que o Bert Hellinger e o Dr. Hammer, eles estudaram na mesma época. Será que eles não eram amigos e tomavam uma cerveja, assim, no bar à tarde, ficavam falando, cada um com os seus estudos, que não é possível, né? Eles acabam se complementando de alguma forma. Então, ou você replica isso, né, honra o clã, e não constrói a própria história. Eu vou chegar nessa questão de construção de própria história agora, tá? Por quê? Porque a gente está replicando. Aí a gente acha que a vida é nossa. Ah, imagina, a história é minha. Que eu tô replicando o quê? É que o homem não presta. É que isso ou aquilo, né? É que toda a minha família teve o câncer tal. Então você acha que aquilo é com você, mas você está replicando e não está construindo a sua história. E aí, ou você vai para o caminho de negação, né? Um caminho totalmente diferente, negar a origem. E você, de novo, não está construindo a própria história, porque você está num processo de tanta negação, que pode ser totalmente inconsciente também, né? Por exemplo, essa mesma verdade dos homens não prestam. Vamos lá, você pode replicar isso, mas nesse sentido de trazer essa verdade absoluta para você, como se fosse sua, achando que a tua história não é. Porque não é a tua história, é a história da mulherada toda que aconteceu com a tua família. Mas você traz como a sua. E aí você fica trazendo, validando essa história, né? Os homens não prestam, os homens não prestam, tá bom. Ou você pode negar isso. E esse negar pode trazer vários caminhos também. Você negar isso e construir uma história muito incrível, né? E você vai para uma outra polaridade. Ou você continua também com os homens que não prestam, mas você não afirma isso. Você entra em relações que você se torna uma pessoa dependente emocional, que a relação é o aspecto mais importante da tua vida. Por quê? Porque você quer validar que esse ponto de vista está errado, que isso tudo que essas mulheres viveram, desses homens que não prestaram, que você pode fazer diferente. Só que você entra num sistema ali tão inconsciente de querer fazer diferente, de querer fazer diferente, de querer fazer diferente, que você entra em processos muito dolorosos, porque você precisa sim ou sim fazer diferente, e aquilo vira um grande significado para a tua vida. E se não for assim, sabe quando isso é muito maior do que você não sabe o que fazer? Você está negando alguma informação. E talvez você esteja indo para o mesmo lugar, porque no fim das contas você vai falar, tá vendo? Mais um relacionamento que não deu certo. Mas você tenta negar isso de toda forma, e de toda forma essa história também não é tua, tá? E aí, é isso. Essas histórias não são suas. E aí eu faço a pergunta, qual é a sua identidade? E esse processo, por isso, gente, que bom que vocês estão aqui, porque vocês entendem como não dá para falar isso num post em 30 segundos, 60 segundos, as pessoas querem tanto tudo mastigado hoje. É complicado, né? Então, vocês percebem que a gente está aqui, muito mais do que falar de doença, nessa aula de boas-vindas, a gente está construindo a nossa identidade. Quem eu sou, o que eu neguei até hoje, o que eu repliquei até hoje, o que eu estou fazendo, que eu posso fazer diferente a partir de agora, e saber quem eu sou e construir a minha identidade. Porque não sabemos a nossa identidade quando a gente não se abre para um processo profundo como esse. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente sabe o que a gente vive, mas não como a gente vive, mas não para que a gente vive. E a gente tem certeza que a gente sabe quem a gente é. Mas aí, na hora que o calo aperta, é aquela coisa, meu Deus, por que eu passo por isso que eu não sei mais? A gente não sabe nem quem a gente é, tá? Então, esses nossos mecanismos de sobrevivência que formam a nossa identidade. Então, o que a gente está rodando aqui no nosso sistema, que é o nosso mecanismo de sobrevivência, que está fazendo o que a gente quer hoje. O que a gente é hoje. De repente, a gente muda isso aqui e a gente começa a dar um novo sentido para a nossa identidade, né?
É isso que a gente vai descobrir. Então, viver a vida consciente e coerente constrói a nossa identidade e nos posiciona diferente aos mesmos conflitos, tá? Essa consciência e essa coerência que vamos trabalhar nessas sessões para a gente construir a nossa real identidade, para que a gente se posicione diferente a partir de agora perante os mesmos conflitos, que é o que a gente vai fazer na aula de ciclos. A gente vai se posicionar diferente, a gente vai passar pelo mesmo conflito, só que agora você tem uma nova escolha consciente para fazer, né? Não ficar à mercê aí dos acasos da vida, né? E aí, que mais? Não mudamos o passado, mas sim como a nossa história irá impactar a nossa vida. Então, o que já foi, a gente já foi, não adianta lamentar, foi do jeito que tinha que ser, e se não fosse do jeito que tinha que ser, não estaríamos aqui hoje, nenhuma de nós, né? Mas o que a gente pode pegar dessa história para fazer diferente a partir de agora, né? De agora em diante. Então, podemos dar novos significados às memórias para mudarmos o que projetamos para o nosso futuro, com essa lente mais limpinha do óculos, né? E a gente sai desse estado aqui, dessa criança ferida, para essa mulher aqui, né? Começar a construir essa mulher. E aí, passando rapidamente a última parte, os conflitos biológicos. Eu só queria trazer um pouquinho disso para vocês sentirem, tá? Isso aqui é só uma pitadinha, porque a gente vai falar muito disso aqui muito profundamente, mas só uma pitadinha para a gente falar de biologia hoje. Então, a leitura biológica, nova medicina germânica, 5 leis biológicas. Limpar, simplificar, clarear, reduzir a quantidade de desafios emocionais e biológicos. É isso que a gente vai fazer. Um novo olhar para a nossa mente inconsciente. Chegar na origem das ações, conscientemente criando novas informações. Então, a gente vai lá para a nossa mente inconsciente, pega o que tem ali debaixo do tapete que a gente consegue pegar, traz para a consciência e ressignifica, tá? Por quê? Se a gente tem a chave correta, a gente abre a porta. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a encontrar essa chave correta para a gente dar novos passos aí de evolução. Então, conflitos. Vamos passar rapidinho. O que são esses conflitos vitais de alimentação, respiração, reprodução? As funções vitais do indivíduo precisam ser preservadas. Então, quando a gente tem uma noção de que não estamos sendo protegidos, que a nossa alimentação, respiração e reprodução não está sendo preservada de alguma forma, a gente vai viver um conflito vital que afeta uma área ali, o nosso tecido endodérmico, e que a gente vai falar mais pra frente, tá? Todos esses conflitos aqui afetam tecidos embrionários diferentes, e cada um desses tecidos tem órgãos específicos a eles, tá? Por isso que eu tô trazendo rapidinho o conflito. Por quê? Porque o conflito afeta um tecido, e dentro desse tecido tem um conjunto de órgãos que formam esse tecido aqui, tá? Então, são esses conflitos vitais aqui que a gente vai falar bastante. Conflitos de ataque à integridade e desproteção, são todas as nossas feridas, palavras, tapas, olhares que ferem. Entende como a gente vai pro virtual também, que não é só o real, pode ser a palavra e o tapa. Né? A palavra não, né? Mas o tapa, que é o real. As palavras que ferem, olhares que ferem e causam essas noções de desproteção. Quando vivemos isso na história, tá? Isso vira um trauma, vira um conflito biológico e pode, sim, desencadear um sintoma. Então, conflitos de desvalorização, as nossas impotências, todos nós queremos ser amados, tá? Trago esse amado, né, nessa noção de pertencimento, mas sim, queremos. Então, quando a gente não se sente assim, a gente automaticamente vai para um conflito de não sou bom o suficiente, não tenho função nesse bando aqui, sou impotente, sou desvalorizado nesse bando que eu estou, tá? Então, no caso também das impotências, onde a luta e a fuga foram ineficazes, né? Onde eu tentei lutar ou fugir e não deu certo, e isso me causou um trauma. Porque se lutar ou fugir na minha história não foi eficaz, me trouxe um trauma, eu entendo que o quê? Isso é um perigo. Então, outras vezes que eu precisar lutar, outras vezes que eu precisar fugir, em vários aspectos, relação, trabalho, se isso um dia me causou um dano, eu não vou conseguir lutar, não vou conseguir fugir. Talvez eu seja procrastinadora, talvez eu seja ansiosa. Mas por quê? Dentro da tua história pode ser que lutas e fugas foram ineficazes. E aí você não consegue lutar e fugir, porque se isso já te trouxe um prejuízo um dia, teu sistema inteligente, teus sentidos biológicos fazem com que você não passe por esse conflito de novo. Entende? Então, sair da impotência e incapacidade acessa uma memória de congelamento. Então, sempre que a gente trabalhar aí com as impotências, incapacidades, muito provavelmente a gente vai chegar em memórias de congelamento da nossa vida, tá? Da nossa vida ou dos nossos ancestrais, lembre. Conflito de território e lugar é toda a nossa vida de relação, nosso contato com o mundo e com o outro. Limites que não colocamos. E por que não colocamos limites? Gente, volto lá para um pouquinho atrás que eu falei, da identidade. Se a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue limitar e delimitar nosso território. Não sei nem quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu território. Se eu não sei quem eu sou, meu território, como é que eu ponho limites? Não consigo.
né? Então, são esses limites que não colocamos. Crescer sem noção de território e lugar faz o adulto buscar seu reconhecimento no outro. Se eu tive questões na minha história, relacionais, eu não tinha o meu lugar, eu era uma criança que eu não era vista, que eu não tinha o meu lugar dentro do meu primeiro bando de pai e mãe, que é a nossa primeira noção de bando, pai e mãe, se eu não sentia que eu tinha meu lugar claro ali como filha, o que eu posso fazer, né? Entre negar e replicar, lembra? Vamos começar a juntar os conceitos. Eu posso tentar buscar esse reconhecimento no outro a todo custo. Entro em relações que, olha, me veja, me dê o meu lugar, por favor. Sabe aquelas relações que a gente entra que a gente não se reconhece? Eu não consigo, eu sou de um jeito, mas quando eu entro em uma relação, nem eu reconheço as minhas atitudes. O que é esse nem eu não reconheço as minhas atitudes? São esses conflitos biológicos, a gente fica à mercê desses sistemas de sobrevivência que a gente tem. E realmente, o nosso 5% consciente não está entendendo nada, porque é muito mais forte que a gente, né? Que mais? Acho que aqui a gente já foi para o final aqui. Então, não atraímos conflitos que não fazem parte do nosso sistema de crenças, gente. Então, é isso. Por quê? O conflito que você tem é aquela coisa, mas por que só acontece comigo? Não é que só acontece com você porque você tem essa crença. Tua história foi desenvolvida dentro desse sistema de crença, né? Então, nenhum conflito que tá aqui, emocional, físico, né? Nenhum sintoma, né? Nenhum sintoma físico, emocional que tá aqui, deixa de ser parte de um sistema de crença nosso. Não tem como. Se tá aqui, é porque tem algum sistema de crença rodando que a gente precisa olhar, tá? E aqui eu trouxe... Peraí, gente, peraí que eu vou parar, porque tem uma... Eu deixei uns... Eu falei que eu não ia editar aqui, né, gente? Que eu vou fazer o mais ao vivo possível. Então, deixa eu só parar de apresentar aqui, interromper o compartilhamento, porque aqui a gente já vai para o encerramento, tá? Mas, gente, vocês perceberam quanta coisa a gente tem para olhar? Que lindo que vai ser? Que foi muito mais que uma aula de boas-vindas. Imagina a hora que a gente entrar nisso tudo. Que maravilhoso que vai ser, tá? Então, deixa eu só colocar o último slide aqui. O que você irá aprender? Perceberam, gente? Como vai ser linda a nossa jornada! Boas, bem-vindas, tá? Então, a gente vai aprender tudo isso aqui, ó. Os fundamentos da nova medicina germânica, que eu já passei um pouquinho por eles hoje, mas a gente vai aprender muito mais. Fundamentos da nova medicina germânica, as noções de embriologia, estudos do tecido, porque quando a gente entende isso, é quando a gente vai fazer a relação direta com os conflitos que eu acabei de falar, tá? A lateralidade, quanto é importante a gente saber se a gente é destra, se a gente é canhota no sistema hormônio dependente aqui, não é função motora, mas a gente vai aprender. As 5 leis de Hammer, são 5 leis invariáveis que acontecem quando a gente vive um sintoma físico, tá? Ciclos, noções de física quântica, sentido biológico dos principais sintomas. Então, qual é o sentido desse sintoma aqui? Por que ele está aqui? Para quê? Né? Para que esse sintoma está aqui? Qual é o sentido biológico? O que ele está tentando resolver biologicamente no meu corpo? E aí a gente chega nesse sentido, chega no conflito, desfaz o conflito, ele desfaz o sentido, tá? É isso, gente! Então, olha, vocês perceberam que até a aula de boas-vindas foi longa, então, assim, a gente vai ter grandes encontros aí semanais. Quem puder participar ao vivo, maravilhoso. Quem não puder, também, super entendido para isso, que vai ficar disponível por 1 ano. Mas, por favor, entendem? Agora entenderam como é importante tentar acompanhar aí semanalmente? Não consegui assistir na hora. Tudo bem, gente, eu sei, né? A vida é corrida. Mas tentem ver ao longo da semana. Eu sei que também é muito profundo, eu falo bastante. Dividam aí ao longo das noites, dos dias, dos horários de almoço de vocês. Mas tentem acompanhar esse raciocínio semana a semana, tá? Então, obrigada. Tava aqui olhando bastante para baixo, né? Porque eu tava vendo as apresentações. Mas obrigada, gente. Quem chegou até aqui, percebem como isso aqui é só o começo de uma grande jornada. Então, estaremos juntas na nossa primeira aula ao vivo, que vai ser na data que eu já não me lembro mais, mas está chegando, vocês já têm a data, e também não vou ficar falando muitas datas aqui, porque isso aqui vai ser um pouco atemporal. Mas estaremos juntas aí nessa grande jornada, nesses próximos 6 encontros. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Essa aula aqui eu não vou abrir ainda plantão de dúvidas, mas se tiverem dúvidas, me mandem pessoalmente, cada uma aqui de vocês tem o meu contato. Vamos juntas, vai ser incrível. Obrigada para quem chegou até aqui comigo. E tem muita coisa para acontecer. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.